Pois é, pessoal, pois eu acho que não vai entrar mais ninguém por enquanto, né? O link tá lá, o pessoal que quiser entrar, entra e vamos para frente, tá? É o seguinte, a nossa É isso revisão aí. Vem cá, hoje, mas a gente vai revisar a termometria, é? isso, vamos revisar a termometria e fazer a correção da atividade. Então, a nossa aula de Beleza. hoje é de termometria, então lá no final a gente vai fazer a correção da atividade e antes de passar para essa aula e essa revisão e a correção, eu vou deixar claro uma situação, pessoal. É a questão da correção da atividade. Lembrando aqui, para aqueles que não participaram das aulas anteriores, eu estou fazendo essas correções de atividades, porém, a correção ela não vai ficar disponível lá no YouTube para todo mundo ver, tá? O vídeo vai estar hospedado lá, porém, ele vai estar como privado, tá bom? Por quê? Porque tem muita gente que ainda não entregou a atividade e eu não quero pegar e entregar todas as respostas lá de mão beijada, simplesmente para o aluno ir lá e copiar a resposta e me entregar. Isso aí não seria muito bom, principalmente para mim, né? Então, eu vou pegar, deixar privado, mas no momento que todo mundo tiver entregue a atividade, ou então o período fechado, tá? Eu fechei o período lá e não tem mais como abrir, a direção informar que não tem mais como abrir, então pego e abro esses vídeos lá que dá a atividade que foi corrigida. Aí o pessoal que não pegou essa aula, que não viu isso aqui, pode ir lá e conferir a resposta para ver se está certo ou não. Entendido? Então, quem está participando aqui vai pegar tudo aí tranquilo, tirar todas as dúvidas que tiver, tá bom? Alguma dúvida aí antes de começar? Muito bem. Pois então eu já vou iniciar, já que vocês ficarem em silêncio aí, então eu acredito que não tem dúvidas. Então vamos lá, pessoal. Começando aqui a aula de termometria. Essa aula aqui ela é diferenciada, olha só. Na vez passada que eu dei a aula de termometria, não tinha slide, não tinha os equipamentos que hoje eu estou trabalhando, né? Não sei se vocês estão sabendo, mas eu peguei, adquiri dessa vez uns aparelhos para que eu possa estar escrevendo com mais facilidade para ter uma aula melhor para vocês. Então, a aula eu acho que vai ser um pouquinho melhor do que a anterior. Então, vamos lá. Termometria, pessoal, é um assunto que inicia esse assunto de termologia. O que é termologia? A termologia ela é uma parte da física que tem como objetivo estudar a temperatura em geral. Vai estudar o comportamento da temperatura, vai definir o que é temperatura, as consequências que ela causa sobre os objetos, tá? Então, isso aí é a termologia e a termometria ela já vem aí para dar a introdução da termometria. Ela vai explicar ali algumas coisas como a definição de temperatura, de calor, de energia térmica, energia cinética, essas coisinhas básicas aí que nós precisamos conhecer, tá bom? Então, esse aqui é o nosso assunto de termometria. Então, seguindo aí, ó. No caso, pessoal, para que você possa entender como é que funciona a termometria, eu vou pegar e entrar num exemplo prático, né, para vocês. É o seguinte, nós não sentimos o efeito da mudança de temperatura da mesma forma. Por exemplo, tem pessoas que nessa temperatura que nós estamos aqui, vai sentir um calor daqueles, vai faltar morrer, vai acabar parando até em hospital, tá? Um exemplo disso aí é se uma pessoa lá da região sul vier para cá, essa pessoa vai sofrer muito mesmo. Por quê? Porque a forma que ela sente aquela temperatura é diferente da nossa. Assim como nós, no momento que nós mudarmos de região, sair daqui da região Nordeste e passar lá para a região Sul, por exemplo, nesse momento nós acabamos sofrendo bastante com a temperatura de lá, onde a temperatura de 25 graus Celsius para eles é quente, para nós é frio. Então, essa definição de temperatura ela é bastante variável. O que é quente para um acaba sendo frio para outro. Então, isso dentro da física não é viável, não pode ser utilizado. Dizer assim, um corpo é quente, um corpo é frio, de acordo ali simplesmente com o que eu digo. Eu estou dizendo que isso é frio, isso é quente.
tá? Então, isso aí não é tão válido para a física, porque, como eu acabei de informar, o que pode ser quente para um é frio para o outro. Então, a definição de temperatura como quente ou frio, ela não é válida nesse momento, tá bom? E um exemplo para provar isso aí, ele está aqui, eu iniciei o slide antes do tempo, é o seguinte: você colocar uma de suas mãos dentro aí de um recipiente com água morna. A outra mão sua você vai colocar dentro de um recipiente com água fria, tá? Tem uns cubinhos de gelo aí dentro. Aí você espera ali um instantezinho, tá? Fica com a mão dentro da água morna e a outra na água fria. Aí o que que você vai fazer na sequência? Você vai pegar um outro recipiente e nesse recipiente tem uma água à temperatura ambiente. Aí você coloca as duas mãos dentro, tá? Aqui está na água quente, na água fria, e você vai perceber o seguinte, que a sua mão que estava lá na água quente, você vai ter a sensação de que ela está fria, ficando fria. E aquela mão que estava na água fria, quando você botar na água morna, você vai ter a sensação que ela está ficando quente, tá? Então são sensações diferentes. Então, por esse motivo aí, nós não podemos utilizar o termo de quente ou frio de acordo com as nossas sensações. Nós temos que utilizar o termo de quente ou frio de acordo com a medida que é dado para ele, tá? Então, isso aí é uma forma de excluir esse termo de quente ou frio. Então é o seguinte, nesse caso aí, ó, entra a termometria, né? Então é o seguinte, a termometria, como eu falei, ela vai estar dando aí a medida do grau da temperatura, né? Mas para a gente entender o que é essa temperatura, só um instantinho, pessoal. Vou botar aqui o celular no silencioso para não atrapalhar a aula. Pronto. Então, para a gente entender como é que funciona essa temperatura, nós temos que tomar como base as partículas que compõem o corpo. Por exemplo, vamos supor que aqui dentro desse retângulo, nós temos aqui essas partículas que compõem esse corpo. Então, o que acontece? Essas partículas, elas estão o tempo todo ali em movimento, tá? Por que elas estão em movimento? Porque elas possuem aquilo que chamamos de energia térmica. Então, à medida que elas possuem uma energia térmica, elas acabam se movimentando ali de maneira bem aleatória. Porém, esse movimento delas é em torno de um ponto fixo. Você observa aqui, ó, por exemplo, essa partícula, ela está se movimentando, porém ela não sai do lugar praticamente, ela continua naquela mesma posição. Ela está oscilando ali em torno de uma posição fixa, assim como as outras, olha. Cada uma tem uma forma de oscilar ali em torno de um ponto fixo. Isso significa que aquele corpo ele possui ali um certo valor de temperatura. Então, à medida que aumenta a temperatura daquele corpo, aquelas partículas acabam oscilando bem mais do que o normal, tá? Ali está oscilando só um pouquinho, mas se aumentar mais a temperatura, a oscilação aumenta e bastante ali a sua amplitude. Então, nesse caso, pessoal, nós temos que tomar como base aqui o seguinte, que a temperatura aqui que nós vamos ter nessa situação é uma certa intensidade de energia térmica. O que é essa energia térmica? A energia térmica que temos aqui nesse corpo, ela vai ser a soma de todas aquelas energias cinéticas de cada partícula. Lembrando aí, pessoal, que quando falamos em energia cinética, a gente está falando daquela energia que é proveniente do movimento. Se um corpo ele tem movimento, se o corpo está se deslocando de um ponto para o outro, então ele tem energia cinética, tá? Então vocês observam aí que cada partícula ela está oscilando, ela está se movendo, então ela tem uma energia cinética. Se eu pegar e somar a energia cinética dessa partícula com essa, e somo todas elas, tirando assim uma média, então aqui eu já passo a encontrar a temperatura, tá? Então o que seria a temperatura? A temperatura ela é uma média do grau de agitação, ou seja, é uma média da energia cinética proveniente das partículas de um corpo, tá? Então, a temperatura ela vai medir a média da energia cinética de maneira não microscópica, mas sim de maneira macroscópica, onde eu não vou medir a energia somente de uma partícula, eu vou medir a energia de
muitas partículas ao mesmo tempo, tá? Então, isso aí é a temperatura, tá? Temperatura é a medida da energia térmica de um corpo, tá? E o que é energia térmica? Energia térmica, aí, no caso, ela é a soma da energia cinética decorrente da agitação das partículas. Então, temos aí a definição de temperatura e definição de energia térmica. Tudo bem aí? Vocês ficaram com alguma dúvida nessa parte? Entenderam aí o que é temperatura, o que é energia térmica? Se tiver dúvida, vocês podem falar aí, viu? Então, vamos seguindo aqui. O próximo passo é compreender o que é o calor. Pessoal, quando falamos em calor, até hoje é muito comum. Aliás, quando eu falar assim até hoje, mas vai ser desde sempre, tá? Quando falamos em calor, nós associamos alguma coisa quente, né? Por exemplo, eu tô com muito calor. Nossa, que calor é esse? Mas calor, o termo calor, fisicamente falando, não está certo da forma que nós utilizamos, tá? A empregação que nós fazemos para o termo calor é completamente incoerente, tá? No momento que você fala que está com calor ou sentindo calor, é uma frase completamente errada, tá? Aí vocês podem até perguntar, mas professor, por que que isso aí é ensinado desde pequeno para nós? Por que que isso é passado? Os pais ensinam para a gente que quando está muito quente, está fazendo calor, você está com calor, essas coisas. Esse termo, ele é passado, pessoal, de maneira errada, tá? É um termo que, quando a pessoa não tem, assim, esse conhecimento, ela vai passar o quê para frente? Ela passa aquilo que ela sabe. Então, esse conhecimento de dizer que está com calor, sentindo calor, é um conhecimento que ele é passado ali de geração para geração, porém uma forma errada de se passar. Eu espero que, a partir desse ponto, vocês, essa nova geração, passem para os filhos de vocês que essa forma de calor, dizer que está sentindo calor, está incoerente, não é o certo, tá? Aí, qual seria o certo eu falar? Então, se eu estou dizendo que está muito quente, o que eu poderia falar? Você poderia falar que está sentindo ali o efeito da transmissão de energia térmica para o seu corpo. Então, dizer assim, meu corpo está recebendo bastante energia térmica. Quando você fala que seu corpo está recebendo energia térmica, significa que você, na linguagem popular, né, está sentindo calor, mas na verdade você está aquecendo, né? Seu corpo está aquecendo devido ao fato de que ele está recebendo energia térmica. Então, isso aí é o verdadeiro calor. Então, com isso, calor, para a gente poder entender, eu posso tomar aqui como exemplo uma situação. Por exemplo, no momento que colocamos aqui uma panela no fogo, eu quero saber de vocês por que que essa panela ela vai aquecendo, né? Ela vai aumentando a temperatura, aumentando, 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 mas eu quero saber por que que ela não continua aumentando a temperatura até chegar no ponto de derreter. Por que que isso não acontece? Tá? Eu estou colocando ela ali em cima do fogo, a temperatura aumenta até um certo ponto, mas por que que ela não continua aumentando até a panela derreter? Um outro ponto. Sorvete aí, vamos tomar sorvete como exemplo, ó. E quem não jantou tá ferrado. Pessoal, sorvete. No momento que ele começa a derreter, você tira ele do freezer, né? Bota ali fora, ele vai derretendo, né? Porque está na temperatura ambiente. E aí, o fato dele estar derretendo significa que ele está aumentando a sua temperatura. Mas, se ele está aumentando a temperatura, ele vai passando ali daquela fase meio sólida para líquida. E eu quero saber por que que ele não vai aumentando a temperatura, aumentando, aumentando, até chegar ao ponto de evaporar de uma vez só. Por que que isso não acontece? Por que que ele vai aumentar a temperatura e vai chegar a um ponto onde ele para e não aumenta mais? E agora? Eu estou fazendo umas perguntas aqui, eu quero ver se vocês têm alguma ideia dessa solução aí, viu? E aí? A panela é porque meio que ela funciona como um recipiente. Aí ela consegue absorver determinada quantidade de calor,
Aí, como tem, por exemplo, água dentro da panela, ela transmite, assim como ela absorve, ela também transmite o calor e assim ela não derrete. O sorvete é basicamente o mesmo caso, ele absorve quantidade de calor suficiente apenas para derreter e não para evaporar. Tipo isso, não tem? Muito bem. Mas eu tenho uma outra coisa para questionar a respeito da panela. E se a panela não tivesse água, fosse somente a panela limpa ali sem nada dentro, e eu colocasse ela no fogo e deixasse lá, por que que ela não ia derreter? E agora? Ou será Aí que ela já, derrete? ia depender também da questão do material da panela, da quantidade de calor que a gente, quantidade do fogo, a intensidade do fogo que eu colocar sobre ela. Porque a temperatura de fusão do metal é muito alta, então dependendo da variação de temperatura, eu acho que ela não derreteria, porque ela absorveria determinada quantidade de calor e, apesar de não liberar, ela conseguiria suportar a, essa variação de calor. Muito bem. Tem alguma ideia, Júlio? Eu acho que é por esse rumo aí mesmo, questão da resistência da panela em relação a essa energia térmica, ao calor. Compreendido. Muito bem. Pois a Thailand, a sua resposta foi excelente aí, viu? Depende ali do ponto, né? O ponto de fusão da panela. A quantidade de calor que ele vai receber não é o suficiente para que ela continue recebendo calor até derreter. Então, a quantidade de calor não é o suficiente. Mas, tanto num caso como no outro, vocês puderam evidenciar que existe ali o quê? Existe uma troca de calor, né? Uma troca de energia. No caso, a panela ela vai estar absorvendo energia e vai chegar um ponto onde ela vai parar de receber essa energia. Por que que ela para de receber energia? Porque ela vai entrar em um estado de equilíbrio térmico. Ela vai estar em equilíbrio térmico com ela e com a fonte de calor que é emitida para ela. A mesma coisa acontece com o sorvete. No momento que o sorvete ele está derretendo, ele vai parar justamente naquele ponto onde ele vai entrar em equilíbrio térmico com o meio. Supondo que o meio ambiente ali tem uma temperatura de 29 graus. Então ele vai derretendo, derretendo, até chegar o um momento onde a temperatura daquele sorvete é de 29 graus. Então, esse aí é o ponto. Mas, enquanto ele não está em equilíbrio, ele continua ou absorvendo calor, que nem o caso lá do sorvete, né, que ele vai estar absorvendo calor, ou então, no caso ali também da panela, né, que também vai estar absorvendo calor, vai estar aumentando ali sua temperatura. Então, a resposta para essa situação aí, no caso, é o equilíbrio térmico. Então, o equilíbrio térmico é esse ponto onde a temperatura dos corpos envolvidos vai chegar um momento onde essa temperatura ela vai ser igual. Então, a temperatura da panela vai ser igual à temperatura da fonte que está emitindo esse grau de temperatura, tá? O do sorvete igual à temperatura ambiente e assim por diante. Então, isso aí é a temperatura. E tanto num caso como no outro caso, pessoal, tem um outro ponto a se falar, que é o seguinte: que é o calor que está ocorrendo aí nesse processo. E calor nada mais é que a energia térmica em trânsito. Aquela energia térmica que o corpo está ganhando ou que o corpo está perdendo, isso aí é chamado de calor, tá? Então, quando falamos em calor, temos que saber que calor é energia térmica em trânsito, tá? E como é que funciona o sentido ali dessa energia térmica? A energia térmica ela vai sempre transitar daquele corpo mais quente para o mais frio, tá? Por exemplo, voltando àqueles termos que a gente utiliza de sentir frio e sentir calor, né? Que é chamado. Normalmente, quando uma pessoa ela fala assim que está sentindo frio, por exemplo, sentindo frio significa que o corpo dela está fazendo o quê? Ela está perdendo calor. Se o seu corpo está perdendo calor, você acaba sentindo frio.
tá? E o contrário também acontece quando você acaba sentindo o calor, né? Você acaba sentindo o efeito daquela transição de energia. No caso, o seu corpo está mais frio, né? E o ambiente está mais quente, e como consequência, o seu corpo acaba absorvendo bastante energia térmica, e é naquele momento você diz que está sentindo calor, sendo que você está sentindo o efeito da transição de energia térmica. O seu corpo acaba recebendo energia térmica e aquecendo. Professor, essa questão do equilíbrio térmico, uma dúvida, tipo, a gente pode perceber que em alguns casos, por exemplo, se a quantidade de energia térmica for muito grande, esse equilíbrio térmico já não vai acontecer, porque, tipo, por exemplo, se, bora supor, o sorvete, ele receber muita energia térmica, ele já pode estar chegando a derreter. Aí, tipo, eu tô meio perdido. Como que a gente faz para saber até que ponto esse material aguenta? Até o ponto onde ele vai aguentar. Olha, nesse caso aí já vai entrar o estudo de calorimetria, né? No momento que a substância ela está numa fase e ela vai passar para outra fase, aí existe aqueles pontos, né, que é chamado de ponto de fusão, e tem o ponto de vaporização, tá? Aí o que acontece? Um corpo que está na fase sólida, no momento que ele está recebendo calor ali, ele vai pegar, vai passar por um processo ali de fusão, vai passar para estágio líquido, e se continuar fornecendo calor para ele vai pegar, vai continuar aumentando a temperatura e até chegar a passar pelo processo de vaporização, e assim ele vai estar lá num estado gasoso, né, estado de vapor. Se continuar fornecendo calor para aquele vapor, aí ele vai passar dessa fase de vapor para o estado de gás. Ele vai deixar de ser vapor e vai virar gás, tá? E aí naquele momento ali, você pode continuar aquecendo aquele gás, tá? Porque não tem limite. O que é que vai acontecer se aquecer bastante aquele gás? Se você aquecer bastante um gás, bastante mesmo, a temperatura ali bem próxima do Sol ou superior, se possível, você vai pegar e transformar aquele gás em plasma, né? Que já é a quarta matéria que nós conhecemos. Então, a questão de limite para que a substância possa receber certa quantidade de calor, praticamente não tem limite, tá? Mas o que acontece é que ela sempre vai entrar em equilíbrio, é, equilíbrio térmico com ela e com a fonte que está fornecendo calor para ela. Sempre vai ter esse equilíbrio, tá bom? Compreendido aí? Entendi, então ela vai estar sempre se transformando, né? De Sim, um estado para outro. sim. Mas aí, no caso, por enquanto, o nosso limite aí será o plasma. Chegou na fase de plasma, então ali vai ser o nosso limite da transformação. Mas aumentar a temperatura ele pode? Pode sim, e vai aumentando mais ainda. Quanto mais calor você fornece para o sistema, mais ele pode absorver. Mas e se tiver diferença? Por exemplo, supondo que eu tenho um corpo que está com a temperatura de 80 graus, e eu pego e fico fornecendo calor para ele, e a temperatura que eu forneço é de 80 graus. O que, que vai acontecer? O corpo continua com 80. Ele não vai aumentar. Por quê? Porque eu estou fornecendo 80 para ele. Então 80 vai ser o limite onde ele vai ter equilíbrio entre o corpo que está recebendo e a fonte de calor. Ele não vai somar mais. Ah, tem 80, eu vou dar mais 80 graus e ele vai aumentar lá para 160. Não, isso não é possível. Se tem 80 e eu estou fornecendo mais 80, ele vai ficar com 80. Esse aí vai ser o limite dele, que é o limite de equilíbrio. Professor, aí, só mais uma dúvida. Em relação aos estados, tipo, a gente tem uma noção básica, assim, quando se fala, isso aqui é sólido, isso aqui está no estado líquido, isso aqui está no estado gasoso. Aí, quando se fala de plasma, como você descreveria, assim, mais ou menos, brevemente, para entender melhor o que seria o plasma? O plasma ele já passa para uma forma de matéria em forma de energia. Ele tem um grau de agitação tão alto que ele já é uma forma de energia. E forma de energia não tem assim algo palpável, tá? Ele não é líquido, ele não é sólido, ele não é gasoso, entendeu? Então ele não tem uma consistência que a gente possa segurar, tá? Então isso aí vai ser o plasma. Compreendido? Sim.
A Júlia tem umas dúvidas aí pesadas, ó. Eu gostei de ver, Júlia. Muito bem. Quem mais tiver dúvida assim, pode mandar aí, viu? Ou então, vamos seguir aqui, pessoal. O próximo aqui é falar sobre os termômetros e as escalas termométricas, tá? Nosso próximo ponto. Primeiro é o seguinte, pessoal. Termômetro é isso aqui, ó. Eles são dispositivos que contém material ou substância termométrica que sofre de variação regular de alguma característica quando submetida a diferentes temperaturas. Traduzindo, termômetro é um dispositivo que tem a capacidade de medir a temperatura, ou seja, ele vai fazer a média ali do grau de agitação, ou seja, a média da energia cinética daquele corpo. Então, isso aí é um termômetro. E aí, seguindo aí. Então é o seguinte, pessoal. Termômetro, antigamente, nós utilizávamos esse tipo de termômetro aqui. É o termômetro chamado termômetro de mercúrio. Eu não sei se vocês chegaram a conhecer ele, tá? Esse termômetro de mercúrio, como é que ele funciona? Ele é um aparelhozinho aqui, é um tubo, onde esse tubo ele tem aqui na parte de baixo um reservatório onde vai conter o mercúrio. Eu não sei se vocês sabem, mas o mercúrio ele é um elemento químico que tem uma capacidade bastante alta de acabar expandindo de acordo com a temperatura que ele tem naquele momento, tá? Então, no momento que você aquece o mercúrio, ele cresce muito, tá? Lembrando aquele assunto de dilatação que eu passei anteriormente, no caso ali, vocês sabem que um corpo, quando ele é submetido a uma variação de temperatura, à medida que a temperatura ela aumenta, a variação aumentou, então o corpo ele acaba crescendo. Se a variação de temperatura é negativa, no caso o corpo ele vai resfriar, a substância ela tende a diminuir seu tamanho, tende a contrair. Porém, o mercúrio é uma substância exagerada, ele é muito exagerado em relação ao outro. No momento que aquece um pouquinho, coisa de 1 grau, ele já cresce bastante. E por ele ser tão exagerado assim, ele é bastante viável para ser utilizado lá no termômetro de mercúrio. Por quê? Porque no momento que ele começa a crescer, né, no momento que aquece um pouquinho, ele já aumenta ali e você consegue ver o tanto que ele cresceu. Tá? Então, esse aí é o termômetro de mercúrio. Mas é o seguinte, pessoal, o termômetro de mercúrio, como você já sabe aí, né? Está utilizando mercúrio. E mercúrio é um elemento químico que ele é perigoso para a nossa saúde. Ele é perigoso para o meio ambiente. E como o recipiente que contém ele geralmente é vidro, as pessoas antigamente, quando era para medir febre, elas faziam o quê? Pegavam aquele termômetro de mercúrio, ó, e sacudia ele para poder pegar e colocar todo aquele mercúrio num local só, né? Para deixar ele no ponto de fazer a aferição da temperatura. E na maioria das vezes, no momento que sacode, né? Você lembra lá do episódio do Chaves? Assistiu ele? No momento que sacode lá, acaba escapando da mão, cai, quebra. E aí é aquela tristeza, viu? Então, o mercúrio, o termômetro de mercúrio, ele acabou sendo proibido, né? Aqui no Brasil ele é proibido. Farmácia nenhuma pode estar vendendo esse tipo de termômetro aí, devido ao perigo que ele ocasiona ali para a nossa saúde e também para o meio ambiente. Que aquele mercúrio ele descendo por um lençol freático aí, nossa, é triste, acaba com tudo. Mas já que o termômetro de mercúrio ele está fora do ar, né? Tem outros termômetros aí que a gente pode utilizar, que é o termômetro digital. Olha só, nós estamos na era da tecnologia, então podemos utilizar coisas mais sofisticadas, né? Então o termômetro digital está aí e tem uma variedade imensa de termômetros no mercado, tá? Tem termômetro que serve para medir temperatura de praticamente quase tudo, tá? Tudo que você imaginar aí tem sempre um tipo de termômetro ideal para ser utilizado ali. Então, aqui nós temos dois tipos de termômetro, tá? Esse primeiro tipo aqui, pessoal, que é um tipo mais antigo, que já foi, é chamado de termômetro analógico, tá? E esse outro aqui é o termômetro digital. E nós, como somos bastante utilizadores desse equipamento, existem aí vários tipos de termômetros que servem aí para nós
aferirmos a nossa temperatura, porque não sei se vocês já perceberam aí, né? Nós, seres humanos, somos seres muito frágeis, tá? Qualquer coisinha acaba adoecendo. Então, o termômetro ele ajuda bastante a averiguar ali a nossa temperatura. E por falar em temperatura, pessoal, a temperatura do nosso corpo, a normal, ela é em torno ali de 36,3 graus até 37,5 é o máximo, a temperatura normal do nosso corpo, tá bom? Se for maior do que isso aí, a pessoa já está no estado de febre. Se for menor do que esse valor, ela está no estado de hipotermia, tá? Então, devemos saber desse detalhezinho aí, para caso vocês precisem lá na frente, tá bom? Então é o seguinte, sabendo disso aí, pessoal, como tem muitos tipos de termômetros que podem ser utilizados, eu vou citar alguns exemplos aqui para vocês, tá? Nós temos aqui o primeiro tipo de termômetro, que é o axilar. Pessoal, esse termômetro axilar, ele é o termômetro que ele é utilizado debaixo do braço, tá? Bota ele debaixo do braço para medir a temperatura. O ponto fraco dele é que ele acaba demorando um pouquinho, tá? Para poder entregar ali a temperatura corporal. Então, você tem que botar ali e esperar cerca de uns 3 minutos para poder saber a temperatura do corpo daquela pessoa, tá bom? O próximo tipo de termômetro é o auricular. Esse termômetro aí, só pelo nome, né? Vocês já perceberam que é o termômetro que você vai ter que colocar lá no ouvido. Geralmente, quando você coloca um termômetro no seu ouvido aí, em caso de criança ou adulto, você tem que colocar ele e mirando lá para o canal respiratório, tá? Você coloca, mas mirando lá para o nariz, tá bom? E se for medir em crianças, né? Tem até esse cuidado especial aqui, que está aqui embaixo, ó. E você tem que apontar direto para o canal auditivo, né? No caso de criança. E para isso você vai pegar a orelha dela e vai puxar um pouquinho para o lado, tá? Para poder fazer essa aferição. Mas tome cuidado para não puxar demais a orelha da criança, tá? A criança tem a orelha mole. Pode acabar prejudicando ela. O outro aí é o termômetro bucal. Só pelo nome já sabe, né? Termômetro tem que colocar ali na boca. Então, você coloca ele ali e da mesma forma que aquele do axilar, você vai esperar um certo tempo, tá? Aí, nesse caso aí, como é que você vai fazer a medição? Você tem que colocar o termômetro e o sensor dele, ele tem que estar ali sob a língua, tá? Então, coloca ele ali sob a língua e espera um pouco para que o termômetro possa fazer a leitura. Mas tem uma outra situação que é quando é para medir a temperatura em caso de bebês, né? Bebês não fica com um negócio desse na boca, não. Então, tem um termômetro especial aí para caso de bebês, que é um termômetro, né? Que parece ali com uma chupeta. Bota ali na boca do bebê que ele segura tranquilo. E aí, só esperar um instantinho que ele vai dar o valor da temperatura corporal da criança. O próximo termômetro é esse aqui, ó. É o retal. Esse tipo de termômetro, pessoal, ele é mais indicado em situações voltadas para crianças, né? Crianças menores, bebês também, por causa do seguinte fator. Às vezes a criança ela acaba dando febre ali, e essa febre você coloca o termômetro debaixo do braço da criança, ou então coloca na boca, no ouvido, e você não consegue perceber ali que ela está com febre, tá? Porque às vezes esse tipo de termômetro não vai indicar a temperatura corporal interna. Eu acho que você já ouviu falar naquela febre interna. Ah, você está com febre interna. Por fora está normal, mas por dentro está com febre, né? Então, no caso do bebê, que ele não consegue falar, dizer que está sentindo mal, essas coisas, esse termômetro, ele vai ser empregado, tá? Então, ele vai ser ali introduzido na criança, tá? Isso aí geralmente é feito por um especialista, tá? Não é qualquer pessoa que quer fazer isso, não. Nesse caso, você tem uma criança em casa, é recomendado que você leve ali para um hospital, se você perceber que ela está mal, e lá eles vão fazer a aferição de maneira correta, tá bom? O próximo aí é o termômetro sem contato. Esse aqui você já deve conhecer bastante aí, que é o termômetro que ano que vem, possivelmente a gestão escolar vai estar lá na frente do portão, apontando um bichinho desse aí na testa de vocês, tá? É o termômetro que ele não precisa de nenhum tipo de contato com a pessoa,
ele tem um sensor infravermelho e esse sensor ele vai acabar fazendo a leitura da temperatura daquele corpo, daquele objeto que está sendo mirado naquele instante, tá? Esse tipo de termômetro aí também, ele é bastante utilizado em situações onde a temperatura que é para ser medida é temperatura extremamente alta, muito alta mesmo, que não tem como você botar um outro aparelho dentro da substância para medir. Por exemplo, para medir a temperatura de lava de vulcão, você não vai botar um termômetro lá dentro daquela lava, né? Ele vai derreter. Então, para que você saiba a temperatura que aquela lava tem, pega um termômetro desse aí, um termômetro de infravermelho, mira lá na lava e ele vai fazer a leitura para você, tá bom? A mesma coisa serve para metalúrgica. Metalúrgica também utiliza esse tipo de equipamento para saber a temperatura ali daquele metal fundido. Se eu não me engano, o pessoal também do exército, em algumas armas, eles utilizam esse tipo de equipamento também para detectar a temperatura do corpo da pessoa e localizar ela. Sim, aí nesse caso aí eles já estão utilizando outro tipo de situação, né? Nem o termômetro, né? Eles vão utilizar ali sensores infravermelho para poder enxergar em situações de baixa luminosidade, ou seja, no escuro. Pega, bota aquele sensor lá e ele vai mostrar a diferença de temperatura ambiente. Você vai ter algo mais visual. Assim você vai conseguir captar seu inimigo com facilidade, ó, matar sem nem ele ver. Mas se ele tiver igual, aí lasca tudo. E qual a diferença, mais ou menos, assim, mais ou menos a distância básica que dá para o infravermelho funcionar? Olha só, infravermelho, olha esse nome infra. Infra, ele significa o quê? Ele significa que ele está abaixo da, no caso da luz vermelha, tá? O infravermelho, ele é um comprimento de onda que nós não podemos enxergar, tá? E então, como ele está abaixo ali do vermelho, ele possui o quê? Ele possui um comprimento de onda bastante grande, então significa que a distância que ele possa enxergar é também longa, tá? Agora te diz assim, a distância máxima que ele pode enxergar ou não vai depender muito ali do tipo de equipamento, tá? Da equipamento que a pessoa vai estar utilizando. Olha só, um exemplo de uso de infravermelho, além disso aí de poder enxergar no escuro, é você chegar num shopping ou numa loja assim, você repara que tem aquelas portas automáticas. Você chegou lá na porta, aí o que acontece? A porta se abre lá para você, né? No momento que ela se abre, ela tem um sensor lá em cima, pessoal, que é um sensor de infravermelho. Aquele sensor ele vai perceber a temperatura diferente do meio ali, e vai perceber que aquela temperatura ela está se movendo. No momento que aquele sensor percebe o movimento daquela temperatura, ele pega, pelo meio de programação, aciona lá os motores da porta e vai abrir para você, tá? Então, naquele caso ali, aquele sensor, foi programado para ter uma distância máxima em que ele possa fazer essa medição. Porque, por exemplo, imagina a porta bem aqui na loja. E aí, de repente, passa uma pessoa lá do outro lado da rua. De repente, a porta se abre só porque a pessoa do outro lado da rua passou. Aí não pode, né? Vai ter problema, porque vai consumir energia ali sem necessidade. Vai estar dando desgaste de peças sem necessidade. Então, para evitar esse tipo de coisa, o sensor é ajustado para ter aquela distância. E assim vai ser também para os outros equipamentos, tá? Cada equipamento vai ter uma distância máxima que ele possa acabar alcançando. Controle é tipo Professor, controle de televisão também, é no mesmo sentido, né? Que no controle da televisão a gente não vê a olho nu, mas se colocar tipo a câmera do celular dá de ver, né? Isso. O da TV também. O da TV é o IR, né? É o também infravermelho. E aí, naquele caso lá da TV, o controle, ele vai ser o emissor, ele vai emitir, e a TV vai ter o receptor, que vai ser o sensor que vai receber o infravermelho. Às vezes tem situações, pessoal, de umas televisões aí, eu não sei se ainda tem hoje, mas antigamente eu tinha uma televisão que às vezes passava bem pertinho dela e ela ligava sozinha, tá? Uma vez aconteceu isso aí, o pessoal lá em casa até se assombrou, pensando aí, o que que está acontecendo aqui? É só que acontece que, como ali é um leitor
infravermelho, de comprimento de onda abaixo da luz vermelha, nosso corpo ele também emite ondas na base do infravermelho, tá? É por isso que a gente pode enxergar o corpo de outra pessoa no escuro. Todo corpo que é quente, que tem calor, todo corpo emite comprimentos de onda de infravermelho, tá? Aí o que acontece? A TV ela Professor, acaba ligando. Oi. com licença, só complementando, falando também, outro exemplo de infravermelho também é no ar-condicionado, por exemplo. Eu tenho um tempo disso, eu não sabia, mas tem alguns celulares, né, que tem essa opção de você poder baixar um aplicativo na Play Store. Aí lá, por exemplo, se eu não me engano, se chama ar-condicionado universal. Daí você instala esse aplicativo e aí só coloca lá o modelo do seu ar-condicionado, aí tipo, você pega o celular e faz isso tudo através do infravermelho. Bem interessante também. Até na televisão também dá para fazer isso pelo celular. Sim. O, ar-condicionado, televisão, som, todos esses equipamentos que têm um controlezinho remoto, eles trabalham na base do infravermelho. E a questão do celular, realmente tem alguns celulares que faz isso, tá? Eu tive um que fazia isso, eu gostava muito dele, que é o Galaxy S4, né? Fazer propaganda aqui, ó. Vamos ver se a Samsung me vê. O S4, pessoal, eles tinham um sensorzinho bem na frente dele, bem pequeno, quase você não via ele. É um sensor de infravermelho. E ele já vinha com os aplicativos próprios da marca dele lá, que tinha a lista de equipamentos que ele poderia conectar. E era muito mesmo. Era som, era ar-condicionado, era televisão, home theater, ventilador. Nossa, tinha de tudo mesmo. E aí você escolhia o que queria e programava. Eu aproveitei enquanto eu tinha o aparelho, botei as TV que eu achava encontrar, botava lá. Às vezes ia até em lotérica, né? Aqui não tem, né? Na cidade nossa não tem na TV, na lotérica, mas em outras cidades tem na lotérica lá uma TVzinha lá em cima. Ali pegava o telefone e começava a mudar de canal, aumentava o volume. E o pessoal ficava sem saber o que estava acontecendo, porque a TV não é smart, né? Hoje em dia não tem mais isso não. TV smart, você faz a conexão, não precisa de infravermelho, que ele vai conectar ali via Wi-Fi, tá? Ou então via conexão direta, que é agora o nome até fugiu da mente já. Mas ele vai fazer uma conexão direta, que é também como se fosse via Wi-Fi, porém vai conectar direto com o aparelho sem precisar do roteador. Então, nessa tipo de conexão, você vai fazer toda a mexida ali na TV, vai mudar de canal, aumentar o volume, essas coisas. E aí, voltando para o assunto do infravermelho, o infravermelho está presente sim em todos esses equipamentos. E como eu estava falando antes, no momento que você possa passar em frente a uma televisão, talvez ela ligue ou não ligue, tá? Vai depender muito ali do aparelho. Mas por que a TV acabou ligando antes? Porque no caso, o comprimento de onda que o seu corpo acabou emitindo, talvez seja o mesmo comprimento de onda lá do receptor, ele acabou aceitando e recebendo o comando para ligar a TV, tá? Ou então para aumentar o volume, coisa parecida. Então tem essa situação aí também. É saber se o comprimento de onda emitido é o mesmo para aquele equipamento, tá? É por isso que em situações onde, por exemplo, você pega um controle de uma televisão LG e tenta usar numa Samsung, não vai funcionar. Por quê? Porque o comprimento de onda daquele controle que ele vai emitir é diferente do comprimento de onda que aquela TV aceita. Então tem essa incompatibilidade. A mesma coisa acontece se você pega o controle de um rádio e tentar mexer na TV. Não tem como, porque ele tem uma programação para receber um certo tipo de comprimento de onda do infravermelho, enquanto a TV é outro. Entende daí? Então, pessoal, vamos seguir agora para outra parte aqui, ó. É a escalas e conversões. Nós acabamos até saindo do assunto um pouquinho aí, viu? Passando para outro ponto, que é comprimento de onda, mas não tem problema. Todo conhecimento é bem-vindo. Então, assim, pessoal, voltando aqui, a escala e conversões, no caso, o que nós precisamos saber é que não existe somente uma escala termométrica. A que nós utilizamos bastante aqui no Brasil é a escala em graus Celsius. A escala que é bastante utilizada tanto aqui como
em alguns outros países aqui da América Latina, tá? Utilizado bastante aí o grau Celsius. Porém, tem vários países que não utilizam o grau Celsius. Vai usar, por exemplo, o Fahrenheit, que é uma outra escala termométrica, tá? E variando aí outros países, eles vão utilizar nem o grau Celsius, nem o Fahrenheit, vão estar utilizando a escala de... O nome está me fugindo da memória, parece que é a escala de Greenwich, que é uma escala totalmente diferente. Então, existem aí, mundo afora, várias formas de medir temperatura, várias escalas. Aí, no caso, o que nós precisamos saber é trabalhar com 3 escalas, que para nós é 3 escalas que é bastante utilizado dentro do mundo da física, tá? E no mundo afora também, tá bom? Eu gosto muito da física porque a física, para mim, ela é uma linguagem universal. Se você for lá, por exemplo, lá para o Japão, as contas que você fizer, toda aquele conhecimento de física que você tem é válido em qualquer parte do mundo. Então, é uma linguagem aí universal. Então é o seguinte, ó, para a gente entender aqui escala de conversões, eu tenho aqui a representação do meu termômetro. Olha só, não sei se vocês gostaram de termômetros não. Pessoal, esse termômetro, vamos dizer que ele está graduado na escala Celsius, tá? É normal as pessoas pegar e chamar isso aqui de grau Celsius, né? Não é grau Celsius, o correto é grau Celsius. Então temos aqui, ó, nosso termômetro na escala Celsius. Como é que esse termômetro funciona? O termômetro nessa escala, ele foi criado, pessoal, nas seguintes condições. No momento que ele foi criado, ele foi posto em um recipiente que continha água em estado de fusão, ou seja, a água estava começando a descongelar, e o local onde foi feita essa experiência estava em uma altitude ali bem próxima ao nível do mar. Então, o que acontece? Quando colocou o termômetro dentro, repara que ele não tem nenhum número nele, o mercúrio ele vai pegar e ele vai descendo, descendo até chegar no ponto. Nesse ponto que ele chegou, que é o ponto de equilíbrio térmico, ele foi marcado ali como sendo a temperatura de 0 graus, tá? Então, 0 graus na escala Celsius é o ponto de fusão da água, é o ponto onde a água começa a mudar de fase. Ou ele vai passar da fase sólida para a líquida, tá? Fusão, ou então ele vai passar da líquida ali para a sólida, né? Que é a solidificação. Então, 0 graus é o ponto de fusão da água. E aquela mesma massa de água, aquela mesma quantidade, ainda no mesmo local, foi feito o seguinte: colocou ele ali no caso, num fogo, né? Forneceu calor para a substância, e aquele calor que foi fornecido para a água foi fornecido até chegar num ponto onde a água ela passa para o estado de vaporização, ela vai entrar em ebulição. Nesse momento que a água entra em ebulição, essa coluna de mercúrio ela vai subindo até alcançar um nível e ele vai parar nesse nível. Naquele ponto ali, foi dito que o valor é de 100 graus Celsius. Então, 100 graus Celsius é a temperatura de vaporização, ou seja, de ebulição da água. A água entra em ebulição a 100 graus Celsius e ela congela a 0 graus Celsius. Então, esses aqui são os pontos para o termômetro na escala Celsius. E aí, seguindo. Sabendo disso, pessoal, existem outras escalas. Como eu falei, nós vamos estar trabalhando com a escala Fahrenheit, a escala Kelvin. E, no caso, esses termômetros, eles possuem diferentes valores para o ponto de fusão e para o ponto de evaporação da água. Agora, por que esses termômetros possuem diferentes temperaturas? Por exemplo, aqui, ó, o termômetro na escala Fahrenheit e o termômetro na escala Kelvin, o da escala Fahrenheit, a temperatura de congelamento da água é de 32 graus Fahrenheit. E ele vai entrar em vaporização a uma temperatura de 212 graus Fahrenheit. O da escala Kelvin, ele congela em 273 kelvins. Ele acaba entrando no estado de vaporização em 373 kelvins. Aí, nesse caso, pessoal, como eu falei, os valores eles não começaram em 0, nem para o Fahrenheit, nem para o Kelvin. Por que não começaram em 0? Porque o da escala Celsius
para montar esse termômetro na escala Celsius, foi utilizado a água, tá? Foi usada a água para fazer esse termômetro. Porém, os outros termômetros da escala Kelvin e da Fahrenheit foram utilizados outros elementos químicos, tá? Não foi utilizada a água necessariamente, utilizou outras substâncias. Então, como utilizou outras substâncias, eles tiveram outros valores e como tiveram outros valores, acabou ficando dessa forma aqui, tá? Onde a temperatura de fusão da água por Fahrenheit é de 32, a de ebulição 212 para a escala Fahrenheit e para Kelvin 273 para a fusão, 373 para a vaporização. Agora, nessa situação aqui, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai criar uma relação entre essas três escalas. Olha só, essa relação aqui é importante você aprender como faz, porque pode surgir problemas aí na frente, né? Inclusive tem até lá na atividade, de fazer relação entre diferentes escalas, sem ser necessariamente a Celsius, Fahrenheit e Kelvin, e para você conseguir montar ali uma fórmula para fazer conversões de uma temperatura para outra com facilidade, tá bom? Então é o seguinte, o que é que eu vou fazer aqui? Nós temos uma marcação para a temperatura na escala Celsius, Fahrenheit e para a escala Kelvin. O que é que eu vou fazer? Eu vou pegar essa temperatura aqui da escala Celsius e vou subtrair com a temperatura no extremo aqui, que é o zero. Então, ficou temperatura na escala Celsius menos o zero, tá? Vocês observam que eu estou utilizando como termo de temperatura o θ, tá bom? Mas vai ter situações onde alguns livros vão utilizar o T para temperatura, TC, ou então TF, ou TK, tá? Ou então simplesmente utilizando a letra representando a temperatura em maiúsculo, né? Botar C maiúsculo, K maiúsculo, F maiúsculo para representar, tá bom? Aqui nós estaremos utilizando aí o θ, né? Então aqui, θC, temperatura Celsius, menos zero. Aqui vai ser o θF, temperatura Fahrenheit, aqui temperatura Kelvin. Então, assim, depois que eu fiz isso aqui, temperatura Celsius menos zero, eu vou pegar esse valor e vou dividir ele pela diferença de temperatura dos extremos. Vai ser a temperatura lá em cima, que é o 100, menos o zero. Então, ficou temperatura C menos zero, dividido por 100 menos zero. Se eu fiz isso com a escala Celsius, eu tenho que fazer isso também com a Fahrenheit e também com a Kelvin. Então, vamos fazer aqui, com a Fahrenheit. É a temperatura Fahrenheit menos 32, dividida agora por 212 menos os 32. Como está aqui. Agora com a escala Kelvin. Igual. É a temperatura Kelvin menos 273, dividida agora por 373 menos 273. Então, ficou dessa forma. O próximo passo é a gente fazer essa subtração, né? Na parte de cima não tem o que fazer, não tem como eu tirar um número de uma variável. Então, em cima vai se manter constante. Porém, embaixo, 100 menos 0 vai dar 100. E aqui, θF menos 32, a gente repete ele. E 212 menos 32 deu 180. A mesma coisa faz aqui. Fica θK menos 273 sobre 100. Agora você observa que esse número aqui, 100, 180 e 100, eles são números que a gente pode simplificar eles, tá? No caso, para simplificar esses números aqui embaixo, a gente vai dividir por 20, tá? Mas se não quiser dividir, deixa assim mesmo, a fórmula já foi encontrada. Mas eu vou simplificar para ficar melhor ainda a fórmula, tá bom? Simplificando aí, nós encontramos o seguinte. Eu acho que eu fiquei bem na frente do negócio, né? Deixa eu sair aqui do meio. Pronto. Então, aí, ó. Simplificando aí, pessoal, nós acabamos encontrando que a relação entre a temperatura na escala Celsius, Fahrenheit e Kelvin é θC sobre 5 igual a θF menos 32 sobre 9, que é igual a θK menos 273 sobre 5. Então, essa fórmula aqui ela vai ser utilizada para que a gente possa fazer conversão da escala Celsius para Fahrenheit, ou então da Celsius para Kelvin, ou da Fahrenheit para Kelvin, da Kelvin para Fahrenheit, e assim por diante, tá? Então, essa aqui é a fórmula que vai relacionar
essas temperaturas. Então, tudo bem aí, pessoal? Todo mundo compreendeu como é que funciona aí, como é que é aplicado a essas fórmulas? Alguma dúvida? Tô mais ou menos no rumo. Ixi, ou então tem que ser no rumo completo. O que foi que houve? Tem alguma dúvida, alguma coisa aí? Pode falar. Não, dúvida não ficou não. Eu quero ver agora nos exercícios para ver se eu errei alguma coisa e para poder corrigir, entende? Geralmente nos exercícios que a gente tira mais alguma dúvida. É verdade. Eu acho que eu tenho que colocar mais questões. Eu tô colocando só 4. Tenho que colocar pelo menos 6, 7, para poder fazer Não. 100%. Essas quatro questões aí estão dando trabalho para fazer, viu? Hum, Tem. ainda não fez ela? Fiz sim. Tô dizendo as 4 questões que passa toda semana, não tem? Ah, tá. Porque como é assunto novo, o cara tem que se virar para aprender. Aí tá o osso, viu? Entendi. E aí, Luana, tá tudo bem aí? Você compreendeu o assunto? Yasmin, Caio, como é que tá aí Não, você? tá tudo bem até agora, professor. Deu de entender tudo certinho, né? Tá assim. Tudo bem. Não fique com vergonha aí de Eu perguntar, não. Jamais eu com vergonha de perguntar logo, eu logo não gosto. Fala aí, Caio. Tá tudo ok aqui. Não, tá. Tô só aqui, ó, entendendo direitinho. Certo. A Yasmin ficou sem o microfone, eu acho. Pois tá bom. Pois então, vamos seguir aqui. Vamos seguir para já finalizando aqui essa parte.